E eu queria conversar com a Madelon sobre o que é ansiedade, Madê. Traz para a gente essa informação. Oi, gente. É interessante esse tema, porque estamos num período de pandemia onde a ansiedade se alastrou aos montes, em famílias, em casais, em crianças, não tem faixa etária, ela pegou do jovem, do velhinho. E o que é a ansiedade? Primeiro, eu gostaria de deixar aqui, você que está nos assistindo, um entendimento importante. Todos os sentimentos e todas as emoções, elas são válidas. Todas. Uma dose pequena de ansiedade, ela é válida. O medo, ele é válido. Porém, o excesso daquele sentimento, daquela carga emocional, é o perigo. Então, vamos lá, a ansiedade. A ansiedade, nós podemos compreendê-la como uma sobrecarga de alguma emoção, de uma sobrecarga de medo, de uma sobrecarga de angústia, de uma sobrecarga de traumas. Toda sobrecarga, ela traz a ansiedade. E a ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, eu gosto de exemplificar, quando eu estou atendendo 90% das pessoas que me procuram para buscar tratamento psicológico, elas vêm demonstrando algum tipo de ansiedade. Mas, no primeiro momento, elas não entendem aquilo como ansiedade. De repente, começa a perder o sono. De repente, começa a sentir coração batendo aceleradamente. De repente, começa a sentir suor nas mãos. De repente, elas começam a sentir o desprazer de realizar qualquer tipo de atividade. Elas querem, como Elias foi citado aqui, Elias ele foi para dentro de uma caverna. Algumas pessoas, elas vêm para mim, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade de realizar as coisas que me davam prazer. Eu não tenho mais vontade de estar no meio dos meus amigos, no meio das pessoas que eu gosto. Eu tenho vontade, o meu coração está acelerado, eu tenho palpitação, eu tenho medos. E quando eu olho para essas pessoas, eu digo, você está com crise de ansiedade. Crise de ansiedade, sim. Você está com excesso em alguma área da sua vida. Então, de uma maneira técnica, mas bem explicativa para você que está aí, eu posso dizer que a ansiedade é um tipo de excesso. É uma emoção em excesso. Eu tenho 16 anos e tô no ensino médio aqui em Portugal. Estou fazendo um curso, e eu vejo muito esse nervosismo em relação até mesmo à escola, porque assim, nós passamos por esse período de pandemia e foi muito complicado, porque a nossa escola, o curso que eu estou fazendo, estou tirando marketing e serviço digital. É comunicação. Então a gente precisa ter aulas práticas, a gente precisa aprender, tá ali, ter contato com os professores para poder aprender melhor. E a gente tendo aula online, a gente ficou meio preso, meio perdido, sem saber o que fazer. Passa trabalho, passa isso, passa aquilo, mas a gente ficou nervoso. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei ansioso, sabe? Eu vejo essa preocupação. Meu Deus, eu preciso estudar para tirar uma nota boa para no futuro poder entrar numa faculdade ou então ter uma nota boa para fazer um outro curso. As pessoas, os jovens, muitas vezes pensam num futuro que, na verdade, eu acho que não deveriam pensar muito. Porque, às vezes, imaginar, eu preciso pensar nisso agora porque eu vou, daqui a pouco, ter uma casa, vou ter um carro, vou ter, sei lá o quê, muita coisa na cabeça passando ao mesmo tempo. E com a internet também, muita coisa, você precisa ser assim, um padrão, sabe? A internet, hoje em dia, ela passa um padrão, sabe? Muitas vezes, até mesmo a questão da depressão vem por causa disso. Eu não sou igual alguém da internet, então eu tô errado, sabe? Isso é muito... prende a pessoa num mundo que não é real, sabe? E eu vejo muito hoje em dia... Eu tive casos de amigos próximos meus de quase cometerem suicídio. Eu estudava com uma menina amiga minha, que ela demonstrava assim, ela era muito quieta, só que a gente pensava que era o jeito dela, sabe? Só que uma hora ela simplesmente parou de falar com todo mundo, chegou na escola, num dia estava normal, num outro dia disse assim, disse que não estava se sentindo bem e foi para casa. E como eu era muito próximo dela,
Eu liguei, olha, tá tudo bem, ela não atendeu, pra saber, né? Liguei pra ela pra saber se tava tudo bem, ela não atendeu. E aí uma colega nossa também tentou ligar, ela não atendeu, a gente notou que tinha alguma coisa, essa menina foi na casa dela, ela foi encontrada quase tendo uma overdose. Tava desmaiada no chão. Tinha Por quê? tomado várias medicações. Tinha tomado várias medicações. E por que que ela tava assim? Porque ela não tava se encaixando. Ela era brasileira, ela não tava se encaixando, tava se sentindo mal no meio das pessoas ali, não tava se encaixando e simplesmente decidiu, eu não tô certa aqui, não adianta eu estar viva. Sabe? Na minha geração, é uma coisa que é muito visível, sabe? E com a questão da internet, eu acho que isso se agrava mais. E isso acaba se agravando tanto entre jovens quanto adolescentes quanto crianças, né? Crianças. Segundo a OMS, a geração mais afetada pela questão do suicídio é a geração atual, né? É essa geração atual, a geração milenial. Então, assim, são crianças que hoje em dia têm uma extrema informação, uma facilidade muito grande de estar lidando com a tecnologia, sem filtro. Os pais largam, né? As crianças ficam com a babá internet. É o E tio aí Google. visitam tudo, visitam todos os sites, visitam todo tipo de informação. Além disso, tem os jogos que aceleram a mente da criança e tem jogos extremamente violentos. Né? Hoje mesmo eu estava falando com o meu filho mais novo, ele falando assim, porque eu joguei um jogo que tinha que matar não sei quantas pessoas. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem um jogo de carrinho? Eu para ele, não tem um jogo de moto? Não tem um basquete, não tem algo saudável, vocês têm que estar o tempo todo matando alguém. Isso não é bom para você. E olha que aqui em casa a gente controla o tempo, né? De jogos, de estar em exposição, enfim. Tira o celular, não usa o celular na mesa, não usa o celular. Então, assim, e mesmo assim, com essa preocupação dentro da minha casa, muitas vezes eu vejo os dois, o Davi e o Natan, com o pensamento acelerado, sem conseguir dormir. E aí, quando eu noto isso, aí já corta determinada situação. Por quê? Porque isso vai e volta. Eles estão o tempo todo tendo acesso a isso. O tempo todo tendo informação. Então, a síndrome do pânico, ela é uma síndrome derivada da ansiedade, que a gente estava falando anteriormente. E ela é caracterizada por ataques de pânico repentinos, que acontecem de repente, e a preocupação persistente em relação a tudo. Tudo, qualquer coisa. E, assim, a pior parte, eu acho que é da síndrome do pânico, são os ataques. Porque eles acontecem de repente, não tem um horário, não tem um porquê, só simplesmente acontecem. Eles consistem em um período abrupto ou repentino de medo extremo ou desconforto intenso que atinge seu pico em minutos. Ou seja, é uma coisa muito rápida, mas eu acho assim que para a pessoa que está passando por isso deve demorar uma eternidade. Eu tenho um amigo muito próximo que ele sofria de ansiedade. E uma vez a gente estava indo no McDonald's aqui perto de casa e ele começou a ter uma crise. Foi de repente, ele teve uma crise. E eu não sabia o que fazer. E ele hiperventilava e pedia ajuda e não sabia onde estava. Era uma coisa assim amedrontadora. Eu via o medo assim nele, sabe? E é realmente uma coisa que acontece. Acontece. E Muitas acaba vezes chocando quem está em volta, né, Davi? acaba chocando quem está em volta, exatamente. E, assim, esses momentos, esses ataques de pânico, eles podem gerar comportamentos desadaptativos. O que são esses momentos, né? Quando a pessoa tem medo de fazer coisas que faz no dia a dia. Ela desaprende, mais ou menos, vou dizer assim, ela desaprende a fazer algo que ela faz normalmente no dia a dia. Por exemplo, levantar da cama. Se eu levantar da cama, eu vou ter que fazer isso. Ai, meu Deus, eu não quero. Será que eu vou ter um ataque de pânico, sabe? E esse pensamento, esse comportamento desadaptativo, ele gera uma doença chamada agorafobia. Agorafobia. Que eu vou ler aqui porque eu não entendi mais ou menos. Mas ele é um medo ou ansiedade exagerada
em contextos nos quais as pessoas acreditam que escapar ou ter ajuda possa ser impossível, muito difícil ou embaraçoso no caso de ocorrer um ataque de pânico, sabe? Então, essas pessoas elas têm um medo extremo de ter um ataque de pânico, porque acontece repentinamente. E, assim, essa perturbação, ela ocorre abruptamente, então não tem como você saber. E essa é uma das diferenças entre a síndrome do pânico e a ansiedade. A ansiedade, ela é gerada por causas concretas, sabe? Até mesmo como a Madelon falou, São as emoções. É por causa das emoções, ou então às vezes é porque está sendo refletido pelos pais, pelos filhos em relação aos pais, sabe? Mas a diferença está nisso, na intensidade dos sintomas, que eu já vou falar já, e na imprevisibilidade das suas ocorrências. Essa é uma diferença. Em relação aos sintomas da síndrome de pânico, eu tive que pesquisar isso, a perda do foco visual, a dificuldade de respirar, a sensação de irrealidade, o suor frio, boca seca, pensamentos catastróficos e o medo da morte iminente. É isso mesmo, Laíla? O que você acha? Então, eu que sofri de pânico por alguns anos, na Europa, na Itália, um pouquinho, mais ou menos isso, mas é uma coisa que vem muito natural, do nada. Por exemplo, eu estava na cozinha fazendo alguma coisa e, de repente, eu começava a me sentir mal. Sentir mal como? Faltava ar. O ar. A primeira coisa que te falta é ar. Você começa a ficar com respiração, mas você não sabe de onde vem aquilo. E dá a impressão que você vai infartar, que teu coração vai parar. E a única vontade que você tem, eu acho que a síndrome do pânico é muito namorada da depressão. Porque você só quer ir para a cama, você fica muito mole, você fica muito... Você deitar. Acho que, na verdade, você quer dormir para que aquilo passe em você. E eu percebi, eu não sabia que eu tinha síndrome do pânico. E um dia eu venho para o Brasil, tinha que resolver alguma coisa muito rápida, de fazer, tipo, ficar uma semana, eu tinha que vender uma propriedade minha, eu tinha que voltar para a Europa em uma semana. E você pega um voo, né, internacional, eu peguei Roma, Portugal, Roma, Lisboa, Lisboa, Rio de Janeiro. Eu me lembro que, quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu peguei as barcas de Niterói com meu irmão e eu me senti mal. Do nada, não tinha acontecido nada. Aparentemente, não tinha assalto, não tinha gritaria, não tinha dado tudo sereno. Mas a quantidade de pessoas nas barcas, eu acho que me botou agitação. Mas eu não percebi, porque é inconsciente. Eu só percebi que eu estava sentada na barca, muitas pessoas estavam ali dentro, e eu comecei a falar para meu irmão assim, eu não estou respirando, eu não estou me sentindo bem, parece que eu vou desmaiar. O bate do coração parecia normal, mas ele tinha a impressão que eu ia desmaiar. Eu não estava respirando bem, eu não conseguia respirar. Lugares afolados, muita gente, né? Meu irmão falou, não se sente mal, não. Uma segunda vez, eu entrei numa loja que não era muito grande para comprar peixe, que é uma loja que eu frequento há 20 anos em Niterói. E quando eu percebi que aquilo era estreito e tinha quantidade de gente ali, eu comecei a sentir, eu me senti mal. Eu precisei sair dali, eu não sabia que eu tinha pânico. Voltando para a Itália, uma amiga minha que é uma médica, eu expliquei os sintomas, ela falou, sabe, síndrome do pânico. Né? Então, eu não conseguia, por exemplo, se eu morava a 2 quilômetros do Vaticano, mas se eu fosse ali para... Eu sempre gostei muito de livraria, era o único lugar fechado que eu conseguia estar, mas a livraria tinha que estar vazia. Poderia ter algumas pessoas, não livraria, onde eu poderia sentar, tomar meu café e ler meu livro. Aquilo me ajudava. Restaurante, eu também não ia restaurante afolado e eu não pegava o metrô, porque era subterrâneo e tinha muita gente. Então, o meu pânico era assim, do nada, me vinha, mas claro, que precedentemente teve coisas que me levou a esse pânico. Na verdade, eu que vivi o pânico por muitos anos, eu acredito que o pânico é a essência quando você se sente desprotegido. Quando você se dá tanto e, de repente, você vê que, mesmo assim, você não alcança. E as pessoas pensam que você é super-herói. Né? É uma palavra que as pessoas usam muito comigo, que eu tenho que estar muito atenta a isso. 2 coisas. Uma é quando alguém diz, você é uma guerreira, você é uma guerreira, você é uma guerreira. Eu tenho que falar, não, você não é guerreira, você é um ser humano que está pretendendo, exigindo muito de você. Então, dá-te uma regulada nessa coisa. Você não é guerreira, você é só um ser humano. É o que eu mais ouço que as pessoas me dizem, mas todos os dias que eu sou uma guerreira. Se eu aceito isso e continuo a combater com uma guerreira, me vai voltar a crise do pânico. Eu sou só Laíla,
e eu tenho minhas limitações. Então, eu me dou, essa coisa de eu repetir, se dê limitações. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você é uma pessoa digna, honesta, aprovado tudo. Tudo o resto, você não precisa ser PhD em nada, você não precisa ter pós-doutorado nos Estados Unidos, eu não preciso ter... Foi por isso que eu larguei o doutorado. Eu falei, eu quero provar o quê para quem? Eu não queria fazer doutorado para mim. Honestamente, eu queria provar que eu fui capaz. E aí eu estava sofrendo... Mas, Madelon, só a diferença entre a síndrome do pânico e a depressão, porque nós tivemos uma pergunta sobre a questão de um cristão, uma pessoa que, de repente, é convertida e está em estado depressivo e não consegue entender esse momento, né, o que é e como ela deve buscar ajuda. Se isso seria só espiritual ou se seria realmente algo que deveria ser tratado de uma forma clínica. A gente vai despoletar um novo assunto, a gente não vai entrar tanto, né, Madê? Mas nós vamos deixar o novo assunto para a próxima live em sequência nessa questão da depressão. Mas, Madê, pode ficar com a oportunidade, por favor. Olha, gente, é muito importante buscar ajuda, porque eu sou cristã, sou evangélica, ajudo pessoas dando aconselhamento nas igrejas, mas existe algum ponto que eu preciso traçar aqui com você bem rapidamente. Nós somos um ser 3 em 1, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Quando nós estamos buscando a Deus, e esse é um caminho muito bom, porque a maior terapia para o indivíduo é ter contato com o eterno, com o divino. Mas quando nós temos o contato com o eterno e com o divino, nós estamos lidando com um ser espiritual. O nosso espírito está em conexão direta com o Espírito de Deus. E aí, o grande ponto é esse. Muitas pessoas, elas buscam a Deus, mas elas tratam diretamente do seu espírito com o Espírito de Deus. É fundamental ter contato, é fundamental ter uma fé, sim, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos uma alma. E muitas pessoas estão dentro das igrejas e não entendem por que são tão fiéis a Deus, por que têm uma vida devocional muito boa, por que têm tanta intimidade com Deus, mas estão sofrendo de depressão. Simples. Você cuidou do seu espírito, mas você se esqueceu da sua alma. E a sua alma, ela é a sede das suas emoções. A sua alma é onde está o seu temperamento, onde está a sua personalidade, onde estão os medos, as angústias, a necessidade de ser aceito, é onde está a ansiedade. Então, você que é cristão, por favor, busque ajuda. Não busque somente ajuda espiritual, mas busque ajuda terapêutica, porque senão, cedo ou tarde, você vai manifestar, se você já sente que você tem essa inclinação para depressão, você vai manifestar isso. Basta ter um gatilho que vai acionar isso que você já está carregando dentro de você. E aí, a ansiedade, ela vem. Existe uma diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Sim. A ansiedade é aqueles sintomas que nós já demonstramos aqui, que você vai sentir. A síndrome do pânico, de uma maneira bem rasa, que a gente não tem mais como se aprofundar, é uma intensificação dos níveis de ansiedade que você carrega. Você vai manifestar, você está com excesso de ansiedade? Muitas pessoas vão manifestar a síndrome do pânico. Não necessariamente que vai acabar paralisando essa pessoa. Que vai paralisar. Não necessariamente todos aqueles que têm ansiedade vão ter síndrome do pânico, mas geralmente a pessoa começa com a ansiedade, que ela vai se desenvolver a um grau mais elevado e vai trazer a síndrome do pânico. Então, se você já está tendo sinais de ansiedade, corre, busca ajuda, porque a consequência é a síndrome do pânico. E, infelizmente, a síndrome do pânico em excesso, ela vai trazer uma série de pensamentos de morte e, infelizmente, muitos não vão tratar isso e vão atentar contra a sua vida. Então, busque ajuda hoje, busque ajuda agora. Existem tantos projetos terapêuticos. Mas eu não tenho dinheiro.
mas existem muitos caminhos onde você pode buscar ajuda. Então, faça isso enquanto há tempo, porque você é especial demais. Você é precioso demais para o teu Deus, para você se perder nesse emaranhado emocional, nesse emaranhado de questões mal resolvidas. Dentro desse tema, né, prisões do século XXI, a gente vai fazer uma relação das questões relacionadas com a alma humana, né? Estamos vivendo num período de pandemia, que é uma questão de saúde, uma questão biológica, mas também nós temos diversos males psicológicos que acabam surgindo diante dessas adversidades que nós temos enfrentado, não somente no nosso dia a dia, né, mas em todo o contexto mundial, de tudo que está acontecendo, todas as dificuldades que se multiplicam, né? E dentro dessas prisões do século XXI, ou que aprisiona a nossa alma, ou que aflige a nossa alma, nós temos crenças limitantes, nós temos questões de luto, principalmente nesse período de pandemia, né, de melancolia e até mesmo depressão profunda, que pode gerar suicídio. Eu gostaria de começar com a pastora Lília. O que seriam crenças limitantes, né? Explica para quem nos assiste, né, o que seria esse mal que aflige a nossa alma. Então, só para dizer que eu estou falando também tendo o conhecimento acadêmico sobre o assunto, porque sou psicanalista, né? Então, para quem está em casa, quem está nos assistindo agora, quem acompanha o Simples Palavra, nós trouxemos já na semana retrasada uma live sobre ansiedade e síndrome do pânico, e foi muito, muito interessante também todas as colocações que foram feitas, enfim. E sentimos ali a necessidade de trazer um pouco também desse assunto das crenças limitantes. Por quê? Porque a crença limitante, às vezes, ela pode ser um fator na vida de alguém que pode acabar com uma consequência que seria um dos assuntos que nós vamos abordar na live de hoje. Mas vamos lá. Quando nós nascemos, né, somos crianças aí, bebês, somos como páginas em branco. Então, um livro ainda a ser escrito, né? Isso vai fazer com que a gente se desenvolva, né? Vai aos pouquinhos escrevendo essa história nessa página em branco. E essa história ela vem permeada de algumas questões, né? Às vezes, nós temos a família, os pais que ensinam coisas, temos os amiguinhos da escola, temos os amigos depois, mais para frente, né, quando adolescente, já uma turminha, enfim. Vamos nos desenvolvendo como pessoas e vamos aprendendo coisas e vamos passando por experiências. Muitas dessas experiências são boas, outras são negativas. Muitas vezes nós ouvimos palavras de incentivo e outras vezes ouvimos uns nãos, né? Ou palavras até de desistência, de desânimo. Pessoas que queiram te desanimar. E isso vai gerando em nós, vai fazendo com que, junto com a nossa personalidade que está sendo construída, né, nós tenhamos aí a facilidade ou de romper ou de paralisar. Acho que eu estou me fazendo entender, né? Ou nós avançamos ou paramos. E isso é a crença que limita. Muitas vezes as circunstâncias vêm, a situação do dia a dia vem, e aí nós acreditamos que naquele momento não é possível avançar. Por exemplo, uma criança que está na escola e ela precisa estudar para uma prova. Só que tem uma professora naquela escola que muitas vezes falou para aquela criança que ela não era inteligente, vamos dizer que isso tenha acontecido, ou que ela não era capaz, né? Infelizmente, até eu tenho um exemplo que isso aconteceu aqui com o Davi em Portugal, quando nós chegamos, da professora de português falar para ele que ele não era capaz de superar uma das provas. E ele chegou em casa em pânico, chorando, porque nós, como família, o incentivamos demais a fazer muitas coisas, né? E incentivamos que eles estudem, incentivamos que eles superem as situações do dia a dia, mas quando aquela professora falou isso para ele, ele ficou em pânico. E no dia da prova ele congelou, ele não conseguia avançar para realizar a prova.
E aí nós conversamos, ele chorou muito e conversamos de novo e falamos, da forma que acontecer a prova, vai estar tudo bem para nós. Pois o menino foi lá e arrebentou na prova, né? Isso para usar um termo bem... E foi o melhor aluno da turma. E no final, quando ele se formou ali no 9º ano, que ele ia para o 10º, né? Que aqui vai para o 10º, que seria o 2º grau, a professora de português veio falar comigo e elogiar a maneira como nós tínhamos educado o nosso filho. Agora, aquilo poderia ter causado um trauma nele e ele não avançar, tanto não ter se dado bem nessa prova, como em outras situações da vida, porque ele poderia realmente se achar incapaz de continuar desenvolvendo algum desafio, ultrapassar algum desafio. Então, as crenças limitantes, elas aparecem em N situações. Muitas vezes você trabalha, no seu trabalho, está fazendo o seu trabalho secular, e um chefe seu está prestando atenção, porque você desenvolve muito bem um trabalho em sequência, vamos dizer assim. Você desenvolve muito bem a sua rotina do dia a dia. E ele quer te promover, mas ele não consegue enxergar em você algo a mais, que seria uma proatividade. Porque você mesmo, como profissional, tem a limitação de não ultrapassar aquela barreira. Eu preciso desenvolver isso, tá bom assim, vou continuar desse jeito. Para que mais? Para que avançar mais? Isso é uma limitação. Então, as crenças limitantes, elas vêm em várias áreas da vida. Por exemplo, uma pessoa que começa um curso e não consegue acabar um curso, seja uma universidade, seja um curso de inglês, seja um curso de desenho, né? Seja uma formação profissional, simplesmente a pessoa não avança. Larga tudo pela metade, larga tudo que está fazendo, chega um determinado momento que, não vou seguir em frente. Para que isso? Ela duvida de si mesma. Essa limitação, ela, na verdade, acaba construindo um muro para que você não avance mais naquilo tudo que você pode ter à frente, construído por você mesmo, dado por Deus, enfim, né? Então, muitas vezes, a gente até não se sente merecedor da graça e das bênçãos e dos mimos que Deus nos dá. A gente começa a olhar essa questão de crença e a gente tem as positivas, que elas merecem ser reforçadas, né? E nós temos as negativas, que precisam ser ressignificadas, né? E para a gente conseguir ressignificar essas crenças, é necessário um trabalho mental, e esse trabalho ele pode ser feito pela própria pessoa, ele pode ser feito com ajuda também, né? Ajuda de uma terapia. E o que acontece? Para a gente conseguir fazer essa ressignificação, a gente precisa redefinir aquilo que foi dito, aquilo que foi feito, ou aquilo em que ao longo da sua vida você viu acontecendo. Então você precisa redefinir isso para você ressignificar. Saber quais são as consequências, né? Consequências positivas e negativas na hora de você ressignificar isso. Então, é uma coisa que você faz com compreensão. E descobrir também qual foi a intenção por trás dessa crença. Então, são 3 aspectos que você vai fazer para você vencer essa crença, né? Você precisa saber qual é a intenção dessa crença. Você precisa saber se essa crença ela não foi imposta a você a partir de um trauma de alguém, né? Simplesmente porque você aprendeu isso dentro da sua casa, né? Então, porque aquela pessoa teve uma experiência ruim, ela lhe impõe uma situação que essa situação vai fazer você ficar travada em um determinado lugar, né? Eu tenho uma historinha também interessante. As minhas bicicletas viviam quebrando, né? Viviam quebrando, e uma vez uma irmã esteve na casa dos meus pais orando e falou assim, olha, essa irmã falou para minha mãe, o meu filho sempre teve problema com bicicleta. E toda vez que ele cisma de andar com a bicicleta, ou ela quebra ou alguém rouba. Eu acho que o Fabiano é do mesmo jeito. Você não devia deixar ele andar de bicicleta. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, eu não.
É o seu filho, eu não. Então, assim, eu consegui vencer aquela situação, né? Eu consegui vencer aquela situação. Então, as crenças limitantes, elas podem partir de traumas ou elas podem partir de crendices mesmo, né? Exatamente. Da manga com leite, né? Por que você não toma? Porque disseram que faz mal. Mas alguém já experimentou? Então, aí surgem os traumas e tudo mais, que vai acarretar aí uma história longa em cima disso. Só né? falar dessa questão da crença limitar o tratamento e buscar ajuda, eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um pastor aí do Rio de Janeiro, um pastor de uma igreja muito grande, muito, muito conhecida. Ele foi buscar um tratamento num consultório, era um psicanalista. E quando ele chegou, eu não sei se vocês já ouviram essa história, quando ele chegou, tinha uma membra da igreja, e ela ficou surpresa de vê-lo lá. E naquele momento ele falou, não, eu também preciso de ajuda, também preciso de tratamento, por uma situação que ele estava passando na família dele, na casa dele. Então, naquele momento, foi quebrada uma barreira, né? Porque, e ver vocês como pastores, né, falando disso, é muito importante até para encorajar, né, os irmãos, porque tem mesmo essa barreira, porque as pessoas têm vergonha, o que vão pensar de mim, né? Eu não sou maluco, né? Mais ou menos como o pastor Fabiano estava a dizer. Então, sim, esse testemunho que eu escutei uma vez na internet me chamou muita atenção, porque ele é um pastor muito conhecido, né? Então, isso mudou muito o conceito das pessoas depois que ele começou a frequentar esse profissional. A questão também, Lu, a questão também é que as pessoas acham que procurar ajuda é não ter fé. Isso, exatamente, é falta de fé. Não é falta de fé. Na verdade, Deus deu a capacitação aos médicos, né, aos advogados, aos dentistas, aos professores, enfim. Ele deu talentos e capacitou algumas pessoas em determinadas áreas da saúde, da física, da química, da ciência, da biologia, enfim, para poder fazer a humanidade progredir. E aí, parafraseando um cientista importante do Brasil, que é cristão, chamado Marcos Erbelin, ele diz que Deus é o autor e consumador da ciência. Então, a gente tem que romper um pouco esse preconceito que há em relação a um cristão buscar um tratamento, uma terapia, para poder, como vocês bem falaram, ressignificar certas questões que poderiam limitá-los na sua progressão, na sua continuidade de vida, ou até mesmo continuidade ministerial. Então, aproveitando, pastor Fabiano, antes de passar à próxima questão, como o irmão vê na igreja esse preconceito, como a gente pode superar isso, né? Porque é um tabu histórico, né? De nós cristãos, temos uma certa dificuldade. Tem cristão que tem dificuldade de ir a médico. Às vezes, quando está resfriado, gripado, né? Ir nos males da alma, buscar uma ajuda especializada, que é necessário, é a mão de Deus atuando para que a gente possa superar essa dificuldade. Na verdade, eu até acredito que hoje nós já conseguimos romper com grande parte desse tabu. Mas ele é existente e eu atendo pessoas no consultório em que a pessoa chega para a gente com um discurso de crente, né? Um discurso, não porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor. E você sabe que a pessoa, na verdade, ela está colocando uma história em cima de um acontecimento na vida dela que precisa ser tratado. Então, ela vai e coloca essa história, não porque Deus, porque Deus, porque Deus, e, na verdade, Deus está longe daquilo dali. Ela precisa ter um enfrentamento da situação que ela está vivendo, né? Então, a irmã que tem um canal falando acerca do próprio país, né, para onde se mudou, né, o país alvo, vamos colocar assim, para onde ela foi, é um problema de suicídio, que está uma doença que está... Uma doença não, é um fato que está ocorrendo no mundo todo, e também em países de primeiro mundo, como o próprio Portugal, Japão e outros países, no Brasil, como uma das principais causas de morte, em decorrência de doenças emocionais não tratadas. Né? Então, a pergunta que eu faço à irmã é como a irmã tem percebido em Portugal essa questão, realmente os dados que saem referentes ao mundo todo, no crescimento do índice de suicídio, principalmente em decorrência de depressão
principalmente no acometimento dos jovens, né? A irmã tem visto isso acontecer na Europa? Sim, pastor. É muito diferente. Eu já escutava você dizer disso quando eu ainda morava no Brasil. Mas uma coisa é você escutar e outra coisa é você viver a história, né? Existe aquela história que as pessoas falam da própria ausência do sol, que isso, as pessoas fazem pesquisas de que a pessoa fica mais depressiva, né? Fica mais ali no seu casulo. Isso acontece muito aqui no inverno. A pastora pode estar aí para poder dizer mesmo que é verdade. No verão... E é um impacto enorme para o brasileiro quando ele chega aqui. Muito. Eu, por acaso, cheguei no inverno, cheguei em dezembro, perto do Natal, e o nosso próprio pastor comentou isso. Ele falou: não se assustem, não estranhem, porque no inverno fica todo mundo mesmo dentro de casa, não há aquele compartilhar de você ir na casa de alguém, conversar, enfim, é todo mundo dentro de casa. Mas pronto, era o primeiro ano, a gente logo chegou, é novidade, passou o inverno. Veio o verão é um bocadinho diferente, as pessoas se animam mesmo, você vê notório, ficam felizes, e isso tem a ver mesmo com o sol, tem a ver com a questão do clima. A gente que mora no Brasil não tem essa percepção, porque, pronto, o Brasil é sempre sol, mas isso a gente está falando de Portugal, que é um lugar que nem é tão frio assim perante os outros países da Europa, né? Verdade. Mas a gente sente isso aqui, sim. Tem até uns dados aqui da OMS, que tem uma colinha aqui, o suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo, né? E a segunda causa de morte nos jovens. Então, eu vou entrar na parte dos jovens. Percebe-se sim, pastor Léo, os jovens aqui com essa tendência depressiva. E existem muitos jovens aqui que fazem tratamentos, que vão aos hospitais e tomam muito antidepressivo. Muita medicação, né? Muita medicação. Aqui a psicanálise não é difundida. Para vocês terem uma ideia, é interessante isso. A psicanálise em Portugal não é difundida, é a psicologia, mas a psiquiatria é a mais forte, porque é a que o governo oferta. Então, como o governo oferta o tratamento psiquiátrico, os pais e os jovens sempre recorrem a esse tratamento e normalmente são medicados. Então, você imagina uma nação onde as crianças são medicadas desde pequenininhas. Na verdade, primeiro etapas, né? Poderia ser feito outro tipo de tratamento que não precisasse de medicação, mas você vai direto à medicação. Sim. São os ansiolíticos, né, pastor? É assim que fala. Né? Ansiolíticos, sim. E é muito comum, às vezes, até nós aqui, os adultos, não sei se a pastora já passou por isso, mas eu já passei, a mudança de país, a mudança de realidade, os desafios, eles causam estresse também, né? E o estresse, ele gera, às vezes, alguma dor ou alguma doença no corpo, algo físico. E quando você recorre às urgências, é muito habitual eles te medicarem os ansiolíticos. Sim. É muito. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei surpresa na primeira vez, mas depois eu já fui pegando dados e vendo que isso era comum, né? E isso é mal. Isso é muito mal, né? Mas isso acontece mesmo. E tem um dado aqui, em Portugal, em 2016, houve uma taxa de suicídio de 1.450 pessoas. É muito alto, né? Isso aqui são dados da OMS, eu não estou falando aqui aleatoriamente. Não é feito muita exposição desses casos, né? Não é muito abertamente, assim, que é dito, né? A gente sabe porque a gente lê, a gente busca pesquisar e busca entender. Que a pessoa, normalmente, ela só se percebe precisando de ajuda quando a somatização no corpo já aconteceu. E aí aí a coisa já está bem adiantada, entende? Quando que se a pessoa se percebesse mais, se observasse mais e de repente se permitisse ser ajudada antes, ela teria muito mais facilidade, mais rapidez em se tratar, em se melhorar quanto pessoa. Porque, na verdade, a depressão, ela é a falta do prazer, né? O principal sintoma, vou até ler aqui para não falar o nome errado, mas é o que a gente chama de anedonia. E o que é anedonia? Né? A anedonia é a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas, eram agradáveis.
E aí é o ápice, né, do que a gente vai entender aí como um sintoma da depressão. Porque a depressão, ela acontece, na verdade, quando você para de ter ou de alimentar desejo. Porque a psicanálise, ela vai chamar o indivíduo, né, como se o indivíduo fosse constituído por desejos. E aí a falta é o que move. Então, a gente vem hoje na sociedade, porque quando a gente vai falar de sociedade e a gente vai falar de sintomas, de situações psíquicas, estão muito ligadas, porque um sintoma psíquico, o que ele é? Uma coisa que desentoa, né, que está diferente daquilo que o grupo entende por certo. Então, por isso que é um sintoma social, porque ele está desconexo com o que a sociedade te apresenta como um comportamento aceitável. O grupo vai te apresentar aquele comportamento aceitável. Então, o que está fora disso aí é um sintoma de um problema psíquico. Por isso que você vai ver que essas questões, elas vão, ao longo da história, sendo modificadas. Não por conta da estrutura em si, mas por conta das mudanças que a própria sociedade impõe ao sujeito, impõe à pessoa, né? Mas quando você vê uma pessoa sendo diagnosticada medicamente, assim, com depressão, normalmente o que está expressando essa depressão é justamente esse excesso de angústia e a incapacidade de sentir prazer. Prazer numa forma geral. E quando eu falo dos extremos, sabe, pastor, está muito ligado à questão que o que vai provocar, né? Como o que move o desejo é a falta, porque você não vai desejar uma coisa que você tem, é uma coisa que te falta. Então, a gente percebe que o excesso, né, de cuidado para que não falte nada para o indivíduo não é bom. Entende? Porque por isso que a gente vai falar assim, gente, como é que pode? A pessoa tem tudo, né? E não se sente completo. Por quê? Porque, na verdade, o que está faltando é a falta, porque não falta nada e precisa faltar. Porque a demanda um trabalho, você desejar. E aí, às vezes, esse desejo ele é suprido tão rápido para o indivíduo, é suprido de forma tão acelerada, que o indivíduo se torna incapaz de produzir outros desejos. Então, como ele não consegue dar conta de produzir mais desejo, porque o desejo ele é, assim, atendido muito rápido. Vamos falar numa linguagem, assim, popular, entende? Então, ele é atendido tão rápido e ele não tem capacidade de produzir isso. O trabalho de produzir o desejo falta para ele. E aí ele entra aí nessa questão desse buraco negro, que é o quê? A falta de desejo. E isso vai desencadeando outras questões. E outro lado da moeda também é o excesso de privação, porque às vezes o sujeito ele recebe não a tantos desejos que a proteção que ele acha, né, que ele produz para ele é o quê? Não desejar. Então ele começa a não querer produzir desejo, por quê? Porque a angústia de não ser atendido no desejo que ele conseguiu produzir foi extrema. E às vezes isso vai acontecer, e normalmente essas coisas elas começam hoje, principalmente, muito cedo. É o excesso do desejo atendido e a falta do desejo atendido, porque às vezes nem sempre o desejo atendido são coisas, né? Porque às vezes o que o filho deseja, às vezes, é a presença de um pai, por exemplo, que falta para ele e que nunca é suprido, e que ele, de repente, vai pegar aquele desejo e vai direcionar para um outro objeto, digamos que uma mãe, ou que um tio, ou que um avô, e de repente aquilo também começa a ser muito faltoso para ele, e aquilo começa a ser, e aí vai meio que desconstituindo, né, essa vontade de desejar, e aí a pessoa acaba entrando nessa questão, né? Então, e aí o acúmulo disso, porque
A gente vê a depressão também, porque o Fabiano vai explicar melhor essa diferença de luto e melancolia, que melancolia não é falando assim, na psicanálise de um temperamento, né? Porque às vezes a gente conhece muito o temperamento melancólico, não é sobre isso que a gente, de repente, está falando. Mas a gente vê aí que a depressão ela é desencadeada muito por um luto mal elaborado, né? Um luto que não foi vivenciado corretamente. Às vezes não foi nem percebido, né? Uhum, exatamente. Exatamente. E o que eu percebo agora, gente, os dados que a gente tem visto aí constantemente, né, durante essa pandemia, a gente já tem para mais de 500 mil mortes, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, e isso tem gerado doenças assim mentais muito fortes. E uma coisa que a gente vai entrar agora, que o pastor Fabiano vai estar falando para a gente, a diferença entre elas, é a questão do luto e da melancolia. Eu vejo pessoas vivendo um período complicado de luto, pessoas que não conseguem viver esse luto e se transforma numa melancolia tremenda na sua vida e a pessoa acaba se tornando uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela era antes. Então, esse momento que nós estamos vivendo durante a pandemia tem mudado a estrutura tanto mental como física de muitas pessoas. Então, pastor Fabiano, eu queria que o senhor falasse para a gente acerca dessa questão do luto e da melancolia. Qual é a diferença que existe entre eles, se eles andam juntos, unidos, ou cada um tem uma forma de agir na nossa vida? O que acontece? Qual é a diferença entre esses dois? Fala para a gente. Então, Freud ele vai utilizar a figura do luto e melancolia, porque Freud, quando escreve os seus artigos, ele pega uma coisa que não é, mas é parecida e junta com aquilo que ele quer falar, e ele vai explicando as diferenças entre um e outro. No caso do luto e melancolia, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar dois assuntos, são dois assuntos que o final dele é diferente, mas ele vai explicar junto para explicar as diferenças, né? O que é luto? Luto, a gente precisa entender que luto é um final de uma fase. Luto é a morte de uma pessoa, né? Luto pode ser, por exemplo, a perda da pátria, né? A gente vê, por exemplo, os curdos. É um povo que não tem terra, né? Então, é um exemplo, né? Então, luto pode ser a finalização de uma amizade, a finalização de um relacionamento. Tudo isso gera um luto. O que é o luto? Eu tenho o meu eu, né? E tem um investimento desse eu em algum lugar. E quando eu pego esse eu e invisto em algum lugar, esse lugar que está investido está com o meu amor investido ali, está com o meu desejo investido ali. E o que o luto vai fazer? Você vai ter o adoecimento pelo luto, você vai ter a tristeza, você vai ter aquela sensação que nada mais importa, que tudo em volta não tem mais nada interessante, porque é um movimento do próprio eu, né, que está passando por um momento de desacordo com aquilo que era outrora objeto do seu desejo. No luto, você vai entender que a pessoa está vivendo ou está vivenciando aquela fase quando ele consegue vivenciar ele todo, perceber, retirar o amor, o desejo investido, retornar para ele e ele retornar para outra coisa. Então, o luto ele tem um fim nessa forma. Freud ainda vai dizer uma coisa muito interessante, dizer que esse objeto perdido, na verdade, nunca se perdeu. A gente pode falar, por exemplo, de uma morte de uma pessoa. A pessoa morreu, você vai superar aquela dor, você vai superar aquele afeto, mas ela está escrito ali dentro de você, a pessoa, né? Um pai, uma mãe, um ente querido, ele está ali. Ele está ali escrito. Você vai desinvestir. Faz parte da sua história. Oi? Faz parte da sua história, na verdade. Faz parte da sua história. Está escrito em você. Você vai desinvestir porque você vai entender que aquela fase passou. E aquele afeto você vai buscar agora em outro lugar. Então, o luto ele tem isso. E é importante você viver todas as fases, né? A percepção,
vivê-la completamente e desinvestir. Só assim você finaliza o luto. O que está acontecendo hoje? O mundo parece que virou de cabeça para baixo e as pessoas não estão percebendo que o luto precisa ser vivido e precisa ser vivido de forma completa. Hoje, quando a gente lê os livros de forma científica, a gente vai perceber que tem pessoas que não estão percebendo o luto, estão querendo tocar a vida sem passar pelo luto, né? Ou substituindo, ou colocando um outro desejo em cima, ou tentando substituir a pessoa ou objeto amado. Quando você faz isso, tentando substituir e não vive o fim daquela fase, aí você acumula um problema que vai gerar um sintoma mais tarde e vai fazer com que a pessoa de fato adoeça, né? O medo da perda, né? O medo da perda faz a gente ter essa sensação de luto antecipado. Porque, assim, a gente vai ver muitas pessoas vivendo isso nesse momento por conta da pandemia. Por quê? Porque existia uma ameaça iminente de que houvessem perdas. Então, você via pessoas apavoradas, desejando proteger, mas ao mesmo tempo que ela deseja proteger, ela se angustia, porque parece que ela antecipou uma perda que nem aconteceu. Então, você vai ver pessoas desencadeando problemas aí por conta de... e acaba que é um luto repetitivo, porque, na verdade, se você não perdeu a pessoa ainda, você sofre o luto. E aí, daqui a pouco, você não perdeu, mas você, de novo, tem a sensação de perda. Então, você sofre o luto novamente. Aquilo vai virando meio que uma bola de neve, entende? Lógico. Nós fazemos parte de uma sociedade que não quer sentir dor, né? É aquela sociedade pare de sofrer, como se isso fosse possível ao ser humano, porque, como eu já falei anteriormente, eu acho que o crescimento do ser humano está em superar as fases da sua vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem obter tudo de forma automática, rápida, e sem relacionamentos. A vida ela não é construída sem relacionamentos. Ela é construída a partir de relacionamentos, a partir de ganhos e perdas. Então, como enfrentar isso tudo? Todos precisam enfrentar isso, todos precisam de cuidado, todos precisam de relacionamento, todos precisam estar falando, estar conversando, estar buscando ajuda, tirando essa fantasia da cabeça de que a gente não pode buscar ajuda profissional na área psicanalítica, na área psicológica, né? Tirando essa fantasia, porque isso é uma fantasia que ao longo do tempo foi posta e as pessoas vestiram essa fantasia e não entendem que a mente adoece como qualquer parte do corpo e como qualquer parte do corpo ela precisa ser tratada. Então, como a gente vence isso? Tratando, né? Eu acho que o melhor de tudo é viver cada fase da vida e em toda fase da vida buscar ajuda, porque todos precisamos, todos nós, indiferente disso, precisamos de ajuda. As pessoas estão com medo de terem contato ou de restabelecer uma relação mais próxima, até por questão sanitária, e temos recorrido mais do que nunca às questões tecnológicas, às possibilidades de utilizarmos ferramentas da tecnologia para exercermos os nossos trabalhos, né, as nossas funções, até mesmo os cultos nas igrejas, que agora que estão sendo restabelecidas mais fortemente. Isso tem gerado muitos problemas, não somente os que nós já tratamos em lives anteriores, mas em especial a temática de hoje, que é a dependência digital. Ou seja, você se vê, em certo momento, aprisionado, né, por aquela ferramenta. Então, você não é mais o senhor da ferramenta. A ferramenta passa a dominar você. O que é a dependência digital? Ela pode ser comparada a uma dependência química, porque as áreas do prazer do seu cérebro elas são estimuladas a partir do momento que você utiliza esse mecanismo, essa tecnologia. Você se sente bem com aquilo, com jogos, com a interação com a internet, com o convívio pela internet,
e começa a se isolar socialmente. Ou seja, você já não tem prazer, a pessoa já não tem prazer em estar com outras pessoas presencialmente. E, às vezes, por exemplo, isso pode acontecer dentro da própria residência. A pessoa fica o tempo todo no quarto com a companhia do computador, de amigos virtuais, até pessoas que ela já tem até conhecido fisicamente, mas que só se comunicam virtualmente. E isso nós vemos mais na geração, nas crianças, né? Nessa geração milenial, nas últimas gerações, nós estamos vendo mais isso. Então, um coleguinha da escola que ele conheceu, que a pessoa conheceu, eles só se falam pela internet e jogam pela internet, brincam pela internet, não fazem mais nada pessoalmente. E quando estão pessoalmente, querem ir para a internet, querem ir para os jogos. Então, assim, esse tipo de situação está sendo... Você, com certeza, que está assistindo a live, você sabe de alguém ou está vivendo isso dentro da sua própria casa. Agora, falando na questão tecnológica para o processo ensino e aprendizagem, isso aí é favorável porque é uma ferramenta que vai trazer a parte da eficiência, né, para eles, nas pesquisas, do que aquele antigo ensino tradicional. Eu passei muito, né, por essa fase. Já a desfavorável, isso aí é quando eles perdem completamente o controle, é o nosso assunto agora, dessa dependência digital, quando eles perdem o controle de saber que estão utilizando o aparelho ali na sala favorável às aulas, pesquisas, dinâmica de grupo, mas quando eles ficam dispersos, ouvindo músicas e outras coisas, vendo ali o que os colegas estão mandando no WhatsApp, no Face, completamente perdem a noção da aula. Então eu vejo assim, que a prevenção está ligada à responsabilidade dos pais, ou o responsável da criança. Então você não pode exigir, e por si só, essa criança ela vai conseguir definir é certo ela ver ou não. Né? E está influenciando ela para o mal ou influenciando ela para o bem. Os programas que estão ensinando, ou programas de YouTube, ou de filmes, ou séries, estão ensinando algo positivo, algo construtivo, e algo que vai estar denigrindo a personalidade daquela criança. Não tem como a gente exigir. E algo eu estava até conversando com a minha esposa, é relacionado à privacidade. Criança, e aí eu digo a privacidade relacionada à internet, eu acho que todo mundo tem direito à sua privacidade, é um direito garantido. Mas a criança, em relação à internet, os pais têm que ter esse controle. O histórico, você pode ir lá acessar o histórico do computador, ver o que ela está assistindo. Você tem que ter um conhecimento das senhas dela. Ela não pode ter uma vida privada no celular. Você tem que saber com quem ela está conversando. Exatamente. Então, vários aliciamentos acontecem através de uma rede social. Tem essa artilha aqui, ó, é do governo federal, foi idealizado junto com a ministra Damares, e é muito interessante, ó, proteção da criança e adolescente na internet. Eu vou disponibilizar o link aqui e o link lá nos nossos grupos, e tem aqui as recomendações para os responsáveis. Então, assim, você pai, você mãe, você responsável, é ter uma noção do que você pode fazer, e tem. Nessa artilha tem, olha, eu vou botar no índice, não vou passar ela toda. Olha aqui, ó, conheça os riscos e os perigos diante do uso inseguro da internet. Dicas e ferramentas, conselhos para orientar as crianças e adolescentes. E aqui, ó, papai e mamãe é o responsável, não seja vilão.